O episódio começa com Ira compartilhando sua experiência do passado enquanto Orhun estava na prisão. Ela revela para ele: "Você não quis me conhecer enquanto estava na prisão. Você queria se separar de mim. E então me afastou completamente da sua vida. Esperei por você durante dias, na porta da prisão. Quando descobri que estava grávida, pensei em te contar, mas você não quis me ver. Então, decidi falar com o advogado. Eu acreditava que quando você soubesse que íamos ter um filho, você não me deixaria. Mas em vez disso, o advogado contou tudo para a Afif Hanan e me disse que você não queria a criança. Ele sugeriu que você abortasse o bebê. Afif Hanan me levou à força até o médico, mas eu implorei para ele e consegui salvar nosso filho. Passei anos te odiando, pois acreditava que você não queria a criança. Jurei para mim mesma que, se você não a quisesse, nunca saberia que ela estava viva." Orhun, então, a olha de maneira tímida e diz: "Você não me reconhece mais?" E continua: "Como pode pensar assim? Eu também não queria acreditar, mas você não me quis. Se fosse diferente, teria acreditado em você." Orhun, então, pergunta: "Quando você descobriu sobre isso?" Ira responde: "Acabei de saber também. Eu ouvi uma conversa entre o advogado e a Afif. O advogado pediu dinheiro em troca do segredo. Eu já suspeitava disso, então peguei os registros de telefone de Haldun. Ao ouvir isso, Orhun fica furioso e corre em direção a Afif gritando: 'Mãe!' Enquanto Ira e Orhun conversam sobre o passado, Afif está tentando falar com Sultana para saber se ela conseguiu silenciar Ira. Sultana está recebendo a chamada de Afif, porém, como ela escutou toda a conversa entre Orhun e Ira, ela não atende o telefone, pois não sabe o que vai dizer para a cobra-mãe, já que Orhun já sabe de tudo. Sultana então começa a dizer para si mesma, em pensamento, que não pode atender, pois não sabe o que vai dizer agora que ela fracassou. Ela então pede desculpas para Afif em pensamento por ter fracassado. Enquanto isso, Berrie e Azix estão conversando do lado de fora da mansão. Azix pediu para conversar com Berrie. Berrie então, sorrindo, olha para Azix e diz: "Filho, você não vai me dizer nada? Você disse que queria conversar, você pode falar." Berrie ia se aproximar de Azix, mas ele manda ela parar e diz para Berrie que ela deve escutá-lo. Azix então pede para que Berrie o deixe em paz e diz para Berrie que vai avisá-la pela última vez que, para ele, ela está morta. E diz para Berrie que ela deve considerar tanto ele quanto seu pai mortos e pede para que ela não os procure mais, pois para ele ela nunca existiu. Azix então diz para Berrie que não há mais lugar para ela na vida deles e pede para que Berrie não o chame de filho novamente. E diz para que Berrie não o considere um parente. Azix também pede para que Berrie não se aproxime de Elif novamente, pois Elif é muito boa e acredita fielmente que ela é inocente, mas diz para Berrie que não vai deixar ele usar a inocência de Elif para se aproximar da família dele. Azix então vai embora e Berrie fica muito decepcionada com as palavras de seu filho. Enquanto isso, Orhun está indo falar com Afif. Assim que ele chega no quarto de Afif, ele abre a porta. Ira está atrás dele. Orhun então olha para Afif e diz: "Você é um monstro. Que tipo de pessoa você é? Sua neta, um bebê que ainda não tinha nascido. Como você pôde tentar matar essa criança que ainda não tinha nascido? Sua neta, meu filho. Como você pode fazer isso? Me responda, como você pode fazer isso? Como você interfere na minha vida desse jeito, mãe? Como você pode fazer isso? Responda, responda." A Afif fica em silêncio, tendo um ataque de pelanca. Ira então pede novamente para que Orhun se acalme. Orhun então sai do quarto de Afif batendo na porta. E Ira, Songamonga, vai perguntar para a Afif se ela está bem. E pede para que a Afif respire e fique calma. Ira, sinceramente, tudo bem, vai. Enquanto isso, Berrie está fora da mansão, se lembrando das palavras dolorosas que seu filho lhe disse. Berrie passa a mão em seu peito, pois realmente a dor que está sentindo é imensurável. Ela começa a dizer para si mesma que seu filho nunca vai cair em si e nunca vai descobrir que ela não cometeu pecado nenhum. Ela então começa a dizer que Elif abriu as portas do coração dele, pois ela pôde ver uma lágrima em seu rosto, e antigamente isso era impossível de acontecer. Berrie começa a dizer para si mesma que Elif está fazendo muito bem para seu filho e que com certeza ela realmente é pura de coração. Mas infelizmente isso não será o suficiente para fazer com que seu filho enxergue a verdade. Mas ela diz para si mesma que está muito feliz por saber que seu filho não está mais sozinho. Berrie então entra na mansão com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Elif espera Azix no meio da rua. Elif então começa a dizer para si mesma que Azix está demorando para voltar e se pergunta no que ele está fazendo e pede para que ele não cometa nenhum erro. Elif então começa a se lembrar da discussão que teve com Azix quando tentou contar a ele que sua mãe era inocente.
Elif começa a se lembrar que disse para Azix que viu nos olhos da mãe dele que ela era inocente. Azix diz para Elif que isso é impossível e que Berrie é sim culpada pelo que fez no passado com seu pai. Elif então diz para Azix que ele acreditou fielmente que ela estava escondendo o dinheiro para o pai dela e que somente depois descobriu que ela era inocente. Elif diz para Azix que assim como ele achou que ela era culpada e depois descobriu que ela era inocente, Berrie também é inocente. Elif então volta de seus pensamentos e fica apreensiva, esperando a volta de Azix. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório, completamente tomado pelo ódio e com razão. Ele então começa a dar uns tapinhas na parede e logo em seguida, ele começa a quebrar o seu escritório. Orhun então começa a se lembrar de quando pediu para Ira esquecer dele e viver a vida dela, enquanto ele estava na cadeia. Orhun volta de seus pensamentos e começa a se lembrar do momento em que Ira foi morar com ele na mansão por conta das armações de Ekta, e ele perguntou para ela se ela poderia perdoá-lo por ele ter mandado ela ir embora da vida dele no passado, e na ocasião Ira disse que não. Orhun também começa a se lembrar de quando Ira foi embora com Ekta e a Fifi veio lhe perguntar por que ele estava triste, se uma família tinha voltado a ficar juntas. Orhun então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que o erro começou com ele, pois ele nunca deveria ter colocado o advogado Haldon para falar por ele quando ele foi preso no passado. Orhun então liga para Irhan e manda Irhan marcar um encontro entre ele e o advogado Haldon. Nesse momento, Ira entra no escritório e pergunta para Orhun o que é que ele está pensando em fazer. Orhun então diz para Ira que não vai permitir que as pessoas que fizeram aquela loucura no passado saiam impunes. Orhun então passa por Ira e sai da mansão. Ira vai atrás de Orhun e acaba vendo Sarah no meio do corredor, olhando para Orhun, que saiu da mansão sem nem notar a presença da garota. Enquanto isso, Elif continua no meio da rua, aguardando Azix voltar da mansão. Após alguns segundos, Azix chega de carro. Elif então entra na casa e vai conversar com Azix, mas Azix nem olha para Elif. Ele rapidamente entra na casa, fingindo não notar a presença da garota. Azix então fica de costas para Elif na frente da porta. Ele então abre a porta e diz: venha. Eles então entram em silêncio na casa. Elif pergunta para Azix se está tudo bem e pergunta para onde ele foi. Azix então diz para Elif que ela deve ir para o quarto dela e não lhe fazer mais perguntas. Nesse momento, Susan chega no local. Susan diz para Azix que fez sopa e manda o rapaz vir tomar a sopa enquanto ela ainda está quente. Nesse momento, Azix ora para Elif e diz para Elif que mandou ela ir para o quarto dela. Susan então pergunta para Azix o que está acontecendo. Azix então diz para Susan que quer silêncio e que não quer mais escutar nenhuma só palavra. Azix então vai em direção à sala de jantar. Enquanto isso, Haldon está na recepção do hotel onde ele está hospedado, sentado lá falando no telefone de boa, de bem com a vida. Após alguns segundos, quem entra no local? Orhun Dermihali, tomado pelo ódio. Orhun então vai até o Dr. Haldon e decide dar uma bela de uma surra nele. Orhun então se aproxima do Dr. Haldon e pega ele de costas mesmo e o tira da cadeira. Orhun então retira o seu paletó para lhe dar mais flexibilidade. Orhun então decide fazer Dr. Haldon de saco de pancadas. Dr. Haldon não tem nem chance contra o Orhun violento e apanha de forma digna. Alguns funcionários do hotel vêm separar a briga, mas Orhun é muito forte. Orhun então dá muitos socos no Dr. Haldon, que acaba ficando desacordado. Orhun então acaba percebendo que Dr. Haldon tá só o pó da rabiola. Ele então decide parar. Ele então olha para Haldon e diz que fique bem avisado que isso ainda não acabou. Orhun então vai embora do hotel. Enquanto isso, a Fifi está em seu quarto, olhando para o nada, completamente em silêncio, como se estivesse em estado de choque. Enquanto isso, no corredor, na frente da porta de Afife, Sultana pensa em entrar várias vezes no quarto de Afife, mas não tem coragem, pois sabe que ela falhou na missão. Berrie está no quarto de Afife e tenta desesperadamente falar com Afife, mas Afife está em silêncio. Após um tempo, Afife grita com Berrie e manda ela sair do quarto dela imediatamente. Berrie, então assustada, sai do quarto de Afife e acaba dando de cara com Sultana, que estava no corredor, parada de frente na porta. Sultana, então, toma coragem e entra no quarto. Sultana, então, se aproxima de Afife e diz: sinto muito, senhora, eu falhei na minha missão. Afife, então, diz: tudo agora está acabado. Sultana, então, olha para Afife e diz: eu nunca irei te abandonar, senhora. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la, eu farei. Não importa o que aconteça. Afife pede para que Sultana a deixe em paz, pois agora ela odeia tudo o que ela se tornou e o que ela fez. Sultana, então, sai do quarto de Afife e diz para si mesma em pensamento que tudo isso é culpa de Ira. Sultana está com raiva nos olhos e provavelmente vai tentar fazer alguma coisa contra Ira. Enquanto isso, Afife chora no quarto, pois o choro é livre. Enquanto isso, Elif está em seu quarto. Ela está se lamentando por Azix não ter feito as pazes com sua mãe e diz para si mesma que acredita fielmente que Berrie é uma boa pessoa. Elif então pede para que Allah tenha misericórdia do coração de Azix.
Enquanto isso, Askis está parado no meio do corredor, em silêncio. Askis começa a se lembrar do momento em que pegou Berhe conversando com Elif na praça. Ele também começa a se lembrar do momento exato em que seu pai Arif expulsou sua mãe Berhe de casa, chamando ela de mentirosa e afirmando que ela havia o traído. Askis volta de seus pensamentos e continua em silêncio. Ele então diz para si mesmo em voz alta: eu quero que ela fique bem longe de nós. Nesse momento, seu Arif vai conversar com Askis e pergunta para Askis se aconteceu alguma coisa. Askis então olha para seu Arif e pede para que seu pai não se preocupe com ele, pois ele está bem e nada aconteceu. Enquanto isso, Ira está com Sara no quarto. Ira está muito apreensiva, pois não sabe o que Orhun está fazendo nesse momento e sabe que Orhun está tomado pelo ódio. Sara percebe que Ira está triste. Ela então olha para sua mãe e pergunta para Ira se aconteceu alguma coisa. Sara então olha para Ira e diz para Ira que está preocupada com o tio Orhun e que vai abraçá-lo assim que ele chegar em casa, pois não quer que ele fique triste. Ira então passa a mão nos cabelos de Sara e diz para Sara que ela é uma boa menina. Sara pergunta para Ira se ela pode ir passear um pouco no jardim. Ira responde que sim. Ira então coloca o casaco em Sara. Sara então pede para que Ira a avise quando o tio Orhun voltar para casa. Ira responde que tudo bem. Sara então vai passear no jardim e Ira fica no quarto apreensiva. Após alguns segundos, Sultana entra no quarto de forma abrupta. Ela então diz para Ira que tudo isso é culpa dela. Sultana ia dar um tapa na cara de Ira, mas Ira, com Kung Fu Panda, segura o braço de Sultana e revida o tapa. Ira então diz para Sultana que tudo isso é culpa dela, por ela ser uma pessoa ruim. Sultana então vai pra cima de Ira e começa a enforcar Ira e diz para Ira que se ela não tivesse voltado para a mansão, nada disso teria acontecido. Sultana continua enforcando Ira até que Berhe dá uma cadeirada nela e ela cai dura no chão. Berhe fica desesperada, pois acredita fielmente que matou Sultana. Enquanto isso, Susan começa a arrumar a roupa de seu Arif. Seu Arif diz para Susan que está muito apertado. Susan pede para que seu Arif fique quieto. Nesse momento, Askis desce as escadas e diz para Susan e seu pai que ele está indo trabalhar. Mas antes que Askis saia de casa, Susan vai atrás dele e pede para que Askis espere um minuto, pois precisa falar com ele. Askis pergunta para Susan o que ela quer. Susan então diz para Askis que ela vai ficar louca desse jeito, pois aquela menina, ou seja, Elif, foi conversar com aquela mulher, ou seja, a mãe dele, e diz para Askis que Elif está passando dos limites e não deveria ficar cutucando a ferida do passado, pois isso pode prejudicar a vida deles. Susan então pede para que Askis tome uma atitude em relação a Elif e diz para Askis que Elif deveria ir embora daquela casa. Askis então diz para Susan que já conversou com Elif e Elif não vai mais ir atrás de Berhe e pede para que Susan esqueça esse assunto. Askis vai embora. Nesse momento, Susan diz para si mesma que ela mesma vai tomar uma providência. Susan então vai rapidamente até o quarto de Elif, pois ia dar um corretivo na garota. Mas antes de entrar no quarto de Elif, ela começa a se lembrar do momento em que colocou Elif para fora de casa. Mas Elif acabou caindo nos pés de Askis. E Askis lhe ordenou, naquele dia, que ela não deveria mais tocar em Elif, pois Elif continuaria morando naquela casa, pois aquela casa não era dela. Susan então volta de seus pensamentos e começa a dizer para si mesma que ela precisa respirar fundo e colocar a cabeça no lugar, pois ela não pode tomar nenhuma atitude que faça com que Askis fique contra ela. Enquanto isso, Ira e Berhe estão conversando no quarto de Ira. Berhe pergunta para Ira há quanto tempo ela vive assim, escondendo o passado. E diz para Ira que agora, graças a Deus, ela pode olhar novamente para o rosto de Orhun, pois a verdade veio à tona. Nesse momento, ouvindo as palavras de Berhe, a Ira começa a se lembrar de quando contou a verdade para Orhun. Ira então volta de seus pensamentos e diz para Berhe que Orhun está tomado pelo ódio e que Orhun possui um temperamento muito explosivo e diz para Berhe que está com medo da verdade arruiná-lo. Berhe pede para que Ira não se preocupe com isso, pois Orhun é inocente e ela também é. E os dois vão se entender a partir disso. Ira então agradece as palavras de Berhe e diz para Berhe que a única coisa importante para ela agora é saber que sua filha vai se reunir a seu verdadeiro pai. Enquanto isso, Orhun volta para a mansão. Ele encontra com Erhan no meio do corredor. Erhan olha para Orhun, assustado por ver sangue em suas roupas. Orhun então pergunta para Erhan se ela está lá dentro. Erhan responde que sim e diz para Erhan que o quarto está trancado. Orhun então manda Erhan abrir a porta. Assim que ele entra, Afif e Sultana estão dentro do quarto. As duas, Orhun mandou Erhan prender as duas lá dentro. Assim que Orhun entra, ele dá um olhar 43 da morte bem caprichado para cada uma delas. Ele então olha para as duas e diz: serei breve, levante-se. Mas Sultana continua sentada. Orhun então grita: eu mandei você se levantar.
Sultana então levanta no susto. Coitado, até Erhan, que nem tá no meio do rolo, tá com medo, ele tá lá do lado de fora, olhando assustado para Orhun. Orhun então se aproxima de Sultana e diz: você a segurou enquanto ela resistia à ira clínica. Você a arrastou até o consultório médico para que fosse realizado um aborto nela, mesmo ela dizendo que não queria. Sultana então começa a se lembrar do momento em que levou Ira à força até o consultório do Dr. Seihun para que fosse realizado o aborto. Ela volta de seus pensamentos. Orhun então pega ela pelo braço e a joga nos pés da cama de Afif. Orhun então pega a Sultana pelo braço e joga ela para fora do quarto. Afif fica extremamente nervosa e assustada com o comportamento de Orhun. Afif então pede para que Orhun tenha misericórdia. Afif pergunta para Orhun para onde ele vai levar Sultana. Orhun então olha para Afif e diz: ela será punida, e você reze por estar doente, senão você passaria pelo mesmo que ela. Orhun então pega a Sultana pelo braço e a leva arrastada escada abaixo, e Afif dentro do quarto escuta os gritos de Sultana. Orhun então joga a Sultana nos pés de 2 policiais. Sultana começa a implorar por misericórdia, mas Orhun caga pra ela e olha pra ela com tanto ódio que eu pirei embora com os policiais, que era muito melhor do que ficar perto dele. Enquanto isso, Ira e Berhe chegam na frente da mansão, porque escutaram os gritos e veem Sultana sendo levada pela polícia. Orhun então ia entrar na mansão e acaba dando de cara com Ira, mas Orhun não diz nada para Ira e entra novamente na mansão. Ira ia atrás de Orhun, mas Berhe segura Ira pelos braços e diz para Ira que Orhun precisa de um tempo sozinho, pois ele precisa se acalmar. Enquanto isso, Azikis está na frente da fogueira, olhando para a fogueira como sempre, mas dessa vez segurando o terço que Elif lhe deu. Azikis começa a se lembrar da discussão que teve com Elif. Na discussão, Elif dizia para Azikis que viu a inocência nos olhos de Berhe e diz para Azikis que ele também acreditou que ela era culpada e que ela tinha escondido o dinheiro para o pai dela e que depois descobriu que ela era inocente. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório chorando as pitangas. O escritório de Orhun está completamente destruído. Orhun então começa a se lembrar de quando foi acampar com Ira e Sara. Ele começa a se lembrar dos momentos em que passou com Sara. Orhun também começa a se lembrar de alguns outros momentos em que passou com a pequena Sara. Nesse momento, a luz do escritório de Orhun, que estava apagada, é acesa. Orhun então volta de seus pensamentos e olha bravo para a porta. Ele então dá de cara com Ira. Ele então pede para que Ira entre. Ira então se senta na cadeira na frente de Orhun. Ira então olha ao redor e vê que o escritório de Orhun está destruído. Orhun então pede para que Ira lhe conte tudo. Ira então diz para Orhun que Dr. Seihun ia começar a realizar o aborto nela, porém ele teve misericórdia dela e na ocasião pediu para que Ira fizesse um acordo com ele. O acordo era que ele não realizaria o aborto nela, porém ela desapareceria da vida de Afif. Ira então diz para Orhun que ela desapareceu e que então começou a trabalhar na casa de Ekta, e que então Sara nasceu, e que tudo mudou quando ela nasceu, pois ela começou a ver beleza e luz naquele ser tão pequeno e lindo que estava nos braços dela. Enquanto isso, Elif está em seu quarto, lendo um livro. Alguém bate na porta, alguém que sabemos quem é. Elif então vai atender a porta. Assim que ela abre a porta, ela dá de cara com Azikis. Azikis então entra no quarto e fica em silêncio. Elif pergunta para Azikis se ele não vai dizer nada. Azikis então diz: eu fui conversar com ela. Elif então diz: você foi até ela realmente? Azikis então diz: sim, eu fui, mas eu mandei ela ficar longe de nós, e principalmente ficar longe de você. Elif fica muito triste e diz: mas não era isso. Azikis então interrompe Elif e diz: não importa o que ela diga, você precisa ficar longe dela. Ela tem más intenções, você entendeu? Ela não é uma pessoa boa. Essa história está encerrada. Eu espero que você me escute. Azikis então ia sair do quarto, mas Elif o impede de sair e diz: espere. Eu sei que suas feridas são muito profundas, mas você precisa curá-las. Você entende isso? Por favor, não deixe que suas feridas fiquem sem cicatrização. Se você puder me dizer quais são suas feridas e a profundidade delas, talvez eu possa ajudá-lo. Enquanto isso, Sara tá no quarto, desenhando. Nesse momento, Ira e Orhun entram no quarto. Assim que Sara vê Orhun, ela pergunta para Orhun se ele gostaria de desenhar com ela. Assim que Orhun olha para Sara, o olho dele brilha. Orhun então começa a se lembrar de quando Sara uma vez lhe disse que se ele tivesse um filho, ele a amaria muito. Orhun então diz em voz alta: eu também te amo muito. Sara acaba escutando, pois Orhun falou em voz alta. Sara então corre para abraçar Orhun e diz: tio Orhun, eu também te amo muito. Os dois então se abraçam e Ira olha muito emocionada para o reencontro de pai e filha.